Olá, começa Pessoas de Valor agora, a gente se aproximando do final do ano. E que ano, né? 2020 é um ano para ficar na memória de todo mundo. Eu conversava antigamente com os avós, eles falavam, não, porque na época da guerra, não, porque na época não sei do que. Agora a gente vai, daqui a um tempo, falar com os nossos netos na época do Covid, daquele 2020, para riscar do mapa. E para falar um pouquinho sobre comportamento, falar sobre esse pós-pandemia, falar também um pouquinho sobre saúde, qualidade de vida, tem dois convidados que vocês já conhecem, mas que nunca fizeram o programa juntos. E isso que é o legal do Pessoas de Valor. A gente troca os personagens, os co-apresentadores, e aí a gente dá uma química nova. A gente está aqui com a Vivian Galina, doutora Vivian, a psicóloga, né, ex-publicitária, né? Publicitário sempre vai ser publicitário, né? Sempre. Publicitária agora do trabalho de psicóloga. E tem muita gente que não sabe, mas o Alexandre também é publicitário, né? Já da área lá, já marqueteiro, conhece tudo, estudou. Então. E, claro, né, ele é consultor ortomolecular, eu brinco sempre que ele vem, eu falo que, na verdade, o Alexandre é filósofo. Já rotulei, não tem jeito. Você sabe que televisão rotulou, e aí a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar o programa, sobre essa questão, né, de multiplicidade de tarefas, de fazer um monte de coisas e da necessidade de ficar em casa e não ter muito contato com as pessoas. Muitas pessoas nesse momento estão sofrendo um outro problema, que é o problema que a gente já sabia, a gente aqui no programa mesmo previu muitas vezes e comentou, que era essa questão do pós-pandemia, dos efeitos emocionais disso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, né, porque acho que é o momento, antes a gente ia falar não, ainda não é o momento de falar de Covid, de pós-Covid e tal. Agora a gente está chegando numa época que é Natal, é final de ano, todo mundo se reúne e a gente vê aí uma taxa de aumento. Alguns países já estão pensando em lockdown de novo. Como que fica o emocional das pessoas, Vivian? Infelizmente ainda não dá para falar em pós-pandemia, né, Ari? Infelizmente ainda estamos na pandemia, estamos agora começando a lidar com os efeitos de médio e longo prazo, né? Não só os de curto, que já foram terríveis. E assim, já é sabido, né? A essa altura todo mundo sabe que por aí a ansiedade, a depressão, a insônia tá pegando geral, né? E por motivos diferentes, eu acho que cada indivíduo tem uma maneira de encarar, porém eu vejo que muita gente tem uma dificuldade de aceitação da mudança, de adaptação, né? Como se a gente ficasse revoltado, sabe aquela criança reclamando? Não queria que fosse assim, isso não deveria estar acontecendo, e é uma coisa que prejudica muito a nossa adaptação. Então é normal que haja a ansiedade, a tristeza, frente a uma situação que realmente é difícil, que traz medos, traz inseguranças primordiais, mas a linha tênue aí é o que torna isso patológico, né? É para isso que a gente tem que olhar como ter a ansiedade, sim, porque a ansiedade é natural e é natural a gente estar com medo nesse momento, mas sem cruzar a linha do patológico, sem perder a nossa qualidade de vida e usar esse motor para nos adaptar realmente, que é o que nós temos capacidade de fazer, né? O ser humano já chegou onde chegou pela capacidade de se adaptar. Aqueles que se adaptam são os que sobrevivem, né? Exatamente. Aí aqui, espero hoje falar um pouquinho, dar algumas dicas aí para como a gente pode se adaptar de uma forma melhor sem adoecer, né? A gente tomar isso para nós, não esperar que o outro. Então vou esperar a pandemia passar. Eu vou esperar as coisas melhorarem. Não é o mundo que tem que se adaptar a nós, né? Somos nós que temos que nos adaptar ao mundo. E eu acho que isso é um sinal é uma questão de humildade também, da gente entender que a vida é maior do que nós e não é sempre como a gente quer. Eu queria trazer o Alexandre. Obrigado por você ter vindo, Ale. Sobre essa questão de estar preparado, porque uma coisa que você sempre que está aqui, né, independente dessa coisa que eu brinco que você é filósofo, você também é um dos grandes conhecedores de ortomolecular e, portanto, de corpo humano, da fisiologia e tal. E assim, existem pessoas que já estão preparadas ou mais preparadas para mudanças e para transformações, até por conta de se cuidar melhor, de ter autoconsciência do corpo, e aí entra a questão, né, do molecular, nutricional, tal. Você acredita que nesse momento que a gente está assim, vamos chamar de final de pandemia, porque a gente, como a Vivian falou, ainda não acabou, mas a gente já está chegando. Eu acho que conforme a gente chegar em 2021, a gente está mais perto de terminar do que do começo lá de trás, do mês de março. Você acha que vai ficar mais explícito essa mudança
para pessoas que não estavam tão preparadas, que não se cuidavam tanto, das outras que se cuidavam? Até em questão de imunidade mesmo. Talvez não tão explícito, não tão fácil de localizar e identificar. Mas, naturalmente, se você vê saúde como investimento, você tem que investir, você precisa investir, né, guardar como se fosse um fundo, uma reserva, né, para você utilizar em tempos difíceis, né? Então as pessoas que vinham fazendo isso, por exemplo, unindo atividade física para o corpo físico, né, inclusive com uma visão multidimensional, né, ou seja, que o corpo ele não é só o corpo físico na visão da física quântica, né, ele é um aglomerado, um compactado de partículas, subpartículas. Inicialmente, o átomo era a menor partícula, depois, com o advento da relatividade, da era quântica, então, o átomo não foi a menor partícula, ele foi dividido, então, foi para a subpartícula. Então, nós somos uma multidimensionalidade. Então, aquelas pessoas que já vinham cuidando do corpo, atividade física, alimentação qualitativa, adaptada para ela, suplementação, porque não dá para você obter tudo na alimentação, você precisa suplementar de acordo com cada estilo de vida. E o treinamento da mente na meditação e, inclusive, buscando ir além da mente, que é uma das funções da meditação, essas pessoas tendem a ter desenvolvido de alguma forma, né, ter até um estoque de resiliência, um tema que nós falamos também em workshops, podemos também reeditar também esse encontro. Então essas pessoas elas podem ter uma resiliência maior para lidar. Agora, eu entendo que o teste foi brusco e muito forte. Sim. Muito forte. E quando você fala de adaptação, um dos sinônimos de doença, segundo dicionários de medicina antigo, doença é igual a síndrome de desadaptação. Na dificuldade de nos adaptarmos, nós vamos adoecer em graus diferentes. Então, parte desse tanto de pânico, tanto de ansiedade, tanto de depressão e outros transtornos são realmente previsíveis, né? São, assim, de certa forma, aceitáveis, né? Que eles aconteçam. E um dia me perguntou também, um colega nosso numa entrevista, assim, perguntou, professor, se as pessoas estiverem fazendo a suplementação, atividade física certinho, elas não vão deprimir? Eu falei, não há nenhuma receita, né, dessa suposta blindagem que as pessoas tentam vender aí, para que você não deprima, para que você não seja atingido por uma sobrecarga. Então nós estamos... Cada pessoa é uma pessoa, né? É tudo tão individual, né? É a mesma coisa que pensar que, por exemplo, você num tratamento ortomolecular ou a Vivian numa terapia, imaginar que ela vai adotar um modelo, ou você vai adotar um modelo que seja único para todos os que vão passar lá. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente, o cognitivo diferente. Exato. E às vezes até a própria fisiologia, ela pode jogar contra a gente. Por que eu falo isso? A gente tem um cérebro que não está mudando há muitos milhares, centenas, milhares de anos. A gente tem o cérebro ainda lá do homem primitivo. E isso é muito legal quando a gente fala de ansiedade, olhar para isso, porque o mecanismo que a gente tem de ansiedade foi o que nos permitiu essa sobrevivência. O que é? A ansiedade é um alerta para nós, né? A gente não espera o perigo chegar para daí tomar uma atitude. A gente começa a antecipar os perigos e antecipar as ameaças, né? Como uma maneira de sobrevivência que é fundamental. E aí, quando a gente está lidando com uma pandemia como essa, o perigo está na esquina, né? E a gente tem que se antecipar, sim. Aí eu chamo de antecipação saudável. Eu não posso falar para os meus pacientes ou para quem está assistindo, não pense no futuro, não pense no amanhã, porque isso não seria saudável. A gente tem que pensar sim. E só que qual que é a diferença? Como que eu uso isso ao meu favor ou contra? Quando eu uso a antecipação saudável, é assim, eu faço tudo que está ao meu alcance. Você está planejando as coisas o tempo inteiro, né? É que nem eu estava falando com ele em relação ao ortomolecular. Poxa, se a pessoa já planeja a sua velhice e aí já tem uma suplementação, já tem um cuidado, já pratica exercício físico, já faz um trabalho, por exemplo, você conversa com uma pessoa madura que tem um acompanhamento, que faz terapia, que tem acompanhamento profissional, uma pessoa que pratica meditação, pessoa que tem suplementação, ou seja, uma pessoa que é mais saudável, essa pessoa vai envelhecer com uma qualidade de vida muito maior e também passar por esses momentos mais difíceis, né, onde a gente exige uma resiliência maior, uma qualidade de vida bem melhor também, né? Isso é um pouco matemático até, né? A gente tem uma visão que a gente vem falando desde o início. Eu tenho o meu jeito de pensar, né? Independente de tudo que eu estudei, eu adapto e tal. Então, o que eu falava desde março?
selecione as notícias que você vai ver para você não ser uma vítima do vírus do medo. Isso eu falei muitas vezes. Selecione, é óbvio. Se você funciona, se o cérebro funciona em estações, em velocidades, né? A gente funciona mais em beta, que é o estar acima de 14 até 35 ciclos por segundo, você está mais alerta e tal, e você precisa praticar no estado meditativo em vigília, funcionando, o estado alfa. Mas se você ficar ligado em notícias de pânico, você vai ficar desesperado, você vai ficar criando doenças, criando quadros. E realmente eu observei pessoas falando muito isso. Olha, eu ouvi falar que ela entrou em tal local, viu tal coisa, ela começou a espirrar, a garganta dela começou a fechar e a vista começou a lacrimejar. Eu falei, nossa, quer dizer, a mente é trabalhando contra. Então, se uma das medidas de proteção, né, além de fazer o básico, é a gente selecionar o que a gente vai, onde colocar a atenção. Tem uma frase antiga que diz assim: aonde está a tua atenção, ali está o teu poder. Perfeito. Ali está a tua realidade. Se a sua atenção ficar muito em doença, em tragédia, você realmente, o seu poder também se foi nisso aí. Tudo que a gente alimenta cresce. Sim, agora sim, vamos falar que a gente está indo para o final do ano, está indo para um novo ano e tal. O que falar para essas pessoas nesse momento? Acho que a gente já está muito, né, já falamos um pouquinho de Covid, de pandemia e tal. O que falar para essas pessoas? Tipo, procurar um terapeuta? Isso também, né, pode ajudar, com certeza, né? O terapeuta, ele sempre vai expandir a tua visão. Tudo bem, você pode até achar, eu lido bem, eu não tenho muitos problemas, ou eu não tô super ansioso, deprimido, nem nada. Mas tá bom, será que dá pra melhorar? Será que dá pra você ter mais ânimo, mais motivação? Ou aproveitar esse momento pra desenvolver o teu potencial como pessoa? Eu acho que a grande mensagem, principalmente agora, que já talvez tenha passado pior, né? É a gente olhar para dentro, né? O que tornou isso tudo muito difícil é que a gente estava muito ligado no externo e extraindo a nossa segurança de ser do externo. Então eu me sinto seguro se eu sei o que vai acontecer amanhã, se eu tenho isso, se eu faço aquilo, eu me identifico com os meus papéis de vida. Me sinto segura porque eu tenho tal profissão. Então, assim, a reflexão que eu acho que é mais primordial é assim, quando eu não faço mais o que eu fazia, ou não tenho mais o que eu tinha, quem eu sou? Legal. E você, Lê? O que a gente poderia falar para essa pessoa aqui? A gente vai encerrar o primeiro bloco aqui com uma dica, né, que vale 1 milhão, né, dos dois aqui. Simples. Esse teste da pandemia tem sido um teste brusco, forte, abrupto para as pessoas, para essa questão de tudo para fora, agora para dentro, adaptar e tal. Nós precisamos nos desidentificar, como diz Cartoli, desidentificar com a mente, com os aspectos transitórios. Isso é um ensinamento budista também. Os aspectos, praticamente tudo é transitório e nós estamos muitas vezes, inúmeras vezes, apegados ao transitório. E a vida, os acontecimentos estão nos colocando em xeque nisso. Por exemplo, quem é que não teve problema financeiro nesse ano? Muito difícil, muito difícil. Então isso mexe nas bases das pessoas, né? Então a gente tem que ver realmente o que você é. Na verdade, cada um se perguntar o que você é. Eu acho que então todos os caminhos apontam para isso, entendeu? O encontrar com essa multidimensionalidade que você é um ser, é muito mais do que a personalidade. Perfeito. Vamos chamar então um intervalo muito rápido, você fica aí na Santa Cília TV, a gente volta em 1 minuto. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
O marca é isso, é você vir de uma maneira, às vezes até um pouco forçado, e sair assim pleno, absoluto, conectado, com uma nova energia, com uma nova situação, totalmente diferente. Isso aqui é um marca pessoal. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Agora, no segundo bloco, Covid ficou para o passado, né? A gente não vai mais falar em pandemia, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de identidade. Eu gostaria um pouco de trazer com os nossos 2 convidados, que são grandes feras também nesse assunto, né? Um filósofo, outra psicóloga e 2 pensadores, né? Então, pronto, pessoas de valor, esse naipe assim, de discussão, para trazer um pouquinho essa questão do pensamento crítico. Não dá para colocar a mídia sempre como se fosse o vilão da história. Na verdade, existe um grande condicionamento e a mídia acaba sendo um instrumento disso. Né? Como fazer, agora é a pergunta de $1 milhão desse bloco, como fazer para tirar as pessoas desse condicionamento de que o mundo está em crise, que está tudo muito ruim e tal, sendo que nós sabemos que o cérebro funciona dentro de uma zona de conforto, né? Tá lá na neurofisiologia, o cérebro funciona para trabalhar pouco. Então, o pensamento crítico, em tese, faz com que o cérebro trabalhe muito mais. Então, o ideal é ficar igual todo mundo vestir igual, todo mundo pensar igual, porque aí não tem crítica, não tem conflito e todo mundo fica na zona de conforto. Como mudar isso? Como fazer as pessoas pensarem? Perfeito. Bom, Ari, isso que você está falando tem tudo a ver com o que o Freud explicava ao falar da psicologia das massas, né? E isso está arraigado na nossa fisiologia. A gente tem uma tendência natural a seguir o grupo, a seguir o bonde, porque isso também atua na nossa necessidade de pertencimento. Então, assim, se eu arrisco ser diferente, eu corro o risco de ser excluído, de ser rejeitado, de não pertencer. Isso é um risco... Tá dentro do instinto, né? Exato. Exato, instinto gregário. E antigamente isso poderia significar até a morte. E hoje também, né? Antigamente, por exemplo, se você não andasse em bando, você corria mais riscos de não sobreviver. E hoje, por exemplo, se um adolescente é totalmente excluído na escola, pode chegar ao suicídio, né? A gente tem uma necessidade absurda de pertencimento. E é natural que a gente busque essas referências no externo de como agir, como pensar. E o pensamento crítico vai ficando de lado. Não é interesse social que cada um seja um ser único. Só que, ao mesmo tempo, Jung, né, um dos grandes fundadores aí da nossa psicologia atual, ele nos fala do impulso natural para individuação, o processo de individuação. Então, a gente também tem na nossa psique uma necessidade e um impulso para nos tornar nós mesmos, para nos tornar quem somos, para nos diferenciarmos dessa massa. Só que para eu conseguir iniciar esse processo, primeiro eu tenho que me ouvir, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entrar no silêncio da minha mente, do meu ser, né? E me permitir destoar e me buscar, né? A coisa mais antiga que tem em termos de psicologia é o conhece-te a ti mesmo, que já estava escrito lá na Grécia Antiga. Então, gente, continua sendo essa. Vá buscar, porque você pode ter uma felicidade parcial seguindo a massa, mas você nunca vai saber, se você não buscar, qual é o grande prazer de ser quem você é realmente. Aí a gente está falando em autoconhecimento, em autoconsciência. Sim. Agora, essa felicidade aí realmente dá para questionar bastante. Ligada na massa, na verdade, eu diria que não vai ter felicidade. Vai ter um comodismo de sentir-se aprovado. Aí, outra palavra que vem disso aí, dessa central que a Vivian falou, é aprovação social. As pessoas ficam buscando aprovação social o tempo todo e quanto mais ela fica uma droga. Né? Assim como o clique. Olhe para mim, admire-me, aplauda-me, é uma droga, né, que seria ligada à dopamina, né, dopaminérgico.
sistema de recompensa. Então é assim, olhem para mim, clique e tal, tá uma disputa, tá uma coisa muito grande. Então quanto mais a pessoa ficar nisso, mais ela vai ficar dependente e não vai sair desse processo. Agora, o que eu penso também? Fazendo Isso também faz com que as pessoas fiquem doentes, né? Porque na prática, se você não tem um reconhecimento ali, a tua dopamina não está nesse fluxo, acontece que a pessoa vai para o caminho contrário de ficar em depressão, de achar que ela não é reconhecida no coletivo, né? Que eu fico pensando, os alimentos, a gente trabalhar com uma escala de, vamos chamar de frequência, de vitalidade, que poderia ser em angstroms. As palavras têm frequências, o que você fala, o tom de voz, a cor tem frequência, tudo, o raio, tal. Então, os alimentos têm uma frequência de vitalidade. Então, as pessoas que se alimentam com pseudo-alimentos que têm uma baixa frequência, elas não vão utilizar a sua funcionalidade. O seu cérebro também não vai ser nem estimulado. Ela vai ficar nessa zona realmente de comodismo ou de pseudo-conforto. Então, isso também vale. Então, você não vai explorar o que você tem de melhor no teu corpo, porque também você não recebe nem alimento que te leva a isso, que é o que está industrializado, tudo são alimentos sem vida, né? Eles são anti-vida. Assim também, aquilo que você vê nas mídias também, se comparar com o alimento, tem algumas programações que são para te paralisar. Elas são realmente paralisadoras do teu senso crítico. E eu fico ligado nisso, e eu tenho também um lado um tanto rebelde, que eu gosto, essa coisa rebelde. Às vezes a pessoa fala que todo mundo fala que é uma coisa, eu vou num grupo e falo, não, eu acho que é diferente, eu acho que é outra coisa. Eu gosto disso e tal. Então, assim, eu estou em casa de pessoas e tal, eu não assinei o Netflix e tal. Eu não recomendo ninguém assinar Netflix. Entendeu? Os melhores filmes que eu já vi, que eu busquei, ou de autores, não estão no Netflix. Por algum motivo. Então existe uma intenção de o Netflix, por exemplo, como outros correlatos, oferecer alguma coisa que não te estimula o senso crítico. Se for ver bem, se você for formado, alimentado a ver filme americano, você vai ter a visão dos americanos sobre a vida. Aí vai ser uma coisa problemática. Como você vai ver o árabe? Sob o ponto de vista americano, como você vai ver o negro, a raça negra, do ponto de vista americano, como você vai ver os latinos, do ponto de vista americano. Está tudo disseminado ali para você formar essa visão de mundo. Então, isso realmente é antissenso crítico, que é uma qualidade importantíssima do cérebro, né? Que ela costuma decair no quadro demencial. Já lá na idade avançada, ela está perdendo o senso crítico, quando a pessoa não sabe discernir uma coisa que é boa e que não é boa para ela. E a questão é que tem muitos interesses envolvidos, né? Você fala de Netflix, mas é toda uma indústria. Eu vi essa semana aquele documentário Dilema das Redes, muito interessante, que traz essa questão do domínio. Você falou de mídia, né? Mas hoje a mídia não é só a mídia tradicional, é principalmente as mídias sociais e como a gente vem sendo abduzido, cada vez mais alienado. Né? Uma reflexão legal que colocaram é que assim, aquela questão de recomendações, notificações que a gente recebe, a gente é levado a acreditar que a gente recebe as recomendações baseado naquilo que a gente quer ver. Só que você só recebe mais do mesmo. É editado, né? Aquilo é editado para você seguir sempre o fluxo. E o interesse é que você passe o máximo de tempo possvel ali, sendo cada vez mais alienado e exposto a mensagens que não são exatamente, que não te levam assim, né? Tua boa função. E aí vem a palavra que nós já usamos, você pode voltar com outros programas, zumbilândia, zumbização. Essa mídia está preparando, formando pessoas para ser realmente zumbis. Mas aí vocês me enrolaram os telespectadores, mas não responderam, porque vocês contextualizaram. Tudo bem, isso aí que vocês estão falando, todo mundo já sabe, a gente já assina Netflix, a gente já come errado, tudo bem. Tá, mas e como quebrar isso? O senso crítico, o pessoal não está ligado. Então, mas como quebrar isso? Como despertar o pensamento crítico? O Pessoas de Valor tem esse... Eu diria deixar de ver, assim como você deve deixar de comer, por exemplo, o salgadinho lá, os vários salgados lá que tem glutamato monossódico, que dá aquela vontade de comer mais, que é uma neurotoxina, e ela fica dando, porque tem glutamato excitatório, né, da sinapse excitatória, você fica pedindo aquilo, que não chega alimento lá no extremo da Amazônia, mas chega o salgadinho dessa multinacional. Entendeu? Deixar de se alimentar com essas
porcarias. Eu acho que assim, precisa se cultivar o espaço. A gente está muito sem espaço para nada. Espaço mental mesmo. É sempre o tempo todo ocupado. Se você não tem o vazio, o silêncio, como eu comentei por cima e agora eu vou aprofundar, você não tem oportunidade de sentir o teu próprio impulso, a tua própria essência. Você não tem, você não consegue enxergar porque tá tudo poluído, sabe? É como se tivesse um monte de filtros na frente da tua visão e aí você não consegue enxergar a si mesmo. Você nem sabe o que você realmente quer. Você acha que você quer o que a mídia social tá falando que todo mundo quer. E você se engana. E de repente a pessoa tá deprimida e ansiosa e nem sabe por quê. Porque às vezes é um motivo inconsciente. Às vezes ela fala, mas eu já tô fazendo tudo que falam que tem que fazer para ser feliz. Tá, mas esse modo de ser feliz, será que é o seu modo? Sim. Então, a gente fala muito isso nessa questão de alcançar algumas coisas, né? Por exemplo, da pirâmide de Maslow mesmo, das necessidades. De repente a pessoa ficou rica, tem dinheiro e tal, e fala, eu tenho agora tudo que eu queria e tô infeliz. Porque na verdade não é tudo que ela queria, era tudo que falaram que ela tinha que ter para ser feliz. Exatamente. Então a minha dica primordial é se esvaziar, é se permitir o nada, é o silêncio, não fazer nada. Sair dessa compulsão da tecnologia, eu tenho que ver, eu tenho que descobrir, eu tenho que me atualizar. Nem que você tenha que tomar medidas drásticas, bloquear aplicativo, desativar notificações. Tenha um tempo com você. Ter um tempo com você não é ler revista, não é nem ver filme. Tem um amigo que falou que é desintoxicar das redes sociais. Né? Tem que tirar um pouco, porque hoje você acorda antes mesmo de beber água, antes de fazer qualquer coisa, você já pega lá o celular, já quer ver as notificações, o WhatsApp que mandou, tal, quando não é de madrugada. E você acha que tá exercendo sua liberdade, mas não tá. Você tá indo lá e falando assim, me algema aqui, voluntariamente. Então assim, tem que ter uma força de vontade, primeiramente uma consciência, acho que por isso que a gente contextualizou, porque sem essa consciência a pessoa não tem a motivação de fazer a mudança, né? E aí tem esse esforço, assim, pra se encontrar, né? Se pergunta, realmente eu sei quem eu sou? Eu tô sendo eu ou eu tô sendo um produto dessa massa, né? Dessas mensagens? Todos os dias eu faço caminhadas suaves, né, de lazer, ou em algum parque natureza verde, ou na beira do mar. Não levo o celular, por exemplo, que básico, né? Sim. Deixo o celular em casa, já vou me desligando, não tem que fotografar nada, registrar nada que eu não vou nem ver, e eu vou tentar procurar ficar presente seguindo o mestre Eckhart Tolle. E se precisar de ajuda para isso, procure, porque é um vício. Se alienar de si mesmo é um vício. Até porque quando a gente para olhar para nós mesmos, nem tudo vão ser flores. Não vai ser só beleza e conforto. Nós temos nossas sombras. Por isso que muita gente tem dificuldade de silenciar. Sim. Porque aí escuta, de repente, o que não quer ouvir. Às vezes, quando silencia, que é o caso da pandemia, muitas pessoas ficaram isoladas nesse momento da pandemia e sofreram muito porque aí começam a ouvir os fantasmas internos. E aí, em vez de evoluir, né, para poder trabalhar e conversar com esses fantasmas, simplesmente os fantasmas engoliram essas pessoas. Enfrentem os seus fantasmas, porque do outro lado da sombra é muito lindo. Gente, agradecer vocês, Alexandre Quartz, Vivian Galina, dois grandes amigos, né, além de profissionais excepcionais. E o Pessoas de Valor fica por aí, já dei todas as dicas, né, acho que a gente falou tudo sobre esse momento. E assim, a gente já está chegando no final do ano, começa a pensar, se não é o momento, né, se não foi a pandemia, se não é o momento agora, né, de final de ano, de pensar novo ano, quando as pessoas começam a pensar nas suas metas e tal, se não está na hora de você começar a pensar em você e não o que impõe, né, a sociedade para você, tá bom? Pessoas de Valor tem o apoio da BRH, do Laboratório Célula Mater, da Clínica Ser Integral, da Estação do Bebê e da de casa, aqui onde a gente grava nesses espaços maravilhosos, tá bom? O programa fica por aqui, você continua na programação da Santa Cília TV, a gente se encontra na semana que vem. Forte abraço.